Graça e paz, queridos irmãos. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da porção da palavra de Deus com os irmãos. Do nosso devocional de todos os dias, o nosso 4x4, 4 capítulos por dia, onde nós viemos aqui e compartilhamos com os irmãos o resumo de cada um desses capítulos. Se os irmãos gostarem, curta nossa página no YouTube Pibaqui Crescer. Ative o sininho, dê um joinha e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de 2 a Tessalonicenses 1 e 2 a Tessalonicenses 2 e 1 a Timóteo 1 e 1 a Timóteo 2, aonde o Senhor fala muito poderosamente ao meu coração no capítulo de 1 a Timóteo, no capítulo 2, onde ele fala para que nós não nos enganemos. Não se engane, meus irmãos. Isso mesmo, não se engane, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 em diante, diz assim: Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Meus irmãos, já está próximo o dia em que o enganador desse tempo, o diabo, ele vai se levantar e ele vai enganar muitas pessoas, mas ele vai enganar pessoas que não aceitaram o evangelho verdadeiro. Ele vai fazer maravilhas e sinais e muitos vão adorá-lo. Meus irmãos, não se engane. Não se engane deixando levar por falsa doutrina deste enganador. Que no nome do Senhor Jesus nós creiamos que Jesus, ele é o único que salva. Ele é o único que nos leva à vida eterna. Ele é o único que nos leva até o Pai. Eu vou repetir mais uma vez. 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 5 em diante, diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, meus irmãos, Cristo, ele é o único que nos leva até o Pai. Que nós não nos enganemos nesses fins dos tempos, porque o diabo ele vai vir enganando muita gente, fazendo maravilhas e sinais, mas que no nome do Senhor Jesus nós não devemos seguir, mas sim seguir a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Cristo é o único que nos leva até ao Pai. Aleluias. O resumo de 2 Tessalonicenses 2 fala do enganador, que ele vai vir enganando a todos como maravilhas e mentiras. Mas quem vai a favor dele são as pessoas que não aceitaram o evangelho da verdade. Essas pessoas vão ser tragadas para o inferno. Felizes são os que creram em Jesus, pois vai ter a vida eterna. O resumo de 2 Tessalonicenses 3 fala que Paulo pede oração aos irmãos para que aqueles que creram em Jesus continuem pregando a palavra, levando o evangelho da paz, para que o evangelho se propague a todas as pessoas que precisam do evangelho, os perdidos, os cansados, os enganados.
E fala também que nós não devemos andar ociosos, meus irmãos, porque nós devemos trabalhar para conseguir nosso sustento. Deus, ele não se agrada de quem é ocioso, que anda sem fazer nada. Deus, ele não se agrada dessas pessoas. E nós devemos trabalhar, meus irmãos, para conseguir o nosso sustento. Em nome de Jesus. Em 1 Timóteo 1, fala dos falsos profetas que enganam pessoas causando controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus. A obra de Deus que ela é pela fé. E também fala que Paulo ele se intitula o pior dos pecadores, mas pela misericórdia de Jesus, a graça de Deus o alcançou. Ah, meus irmãos, que essa graça ela possa alcançar a todos nós, em nome de Jesus, porque somos todos pecadores e precisamos muito da misericórdia de Jesus para que essa graça nos alcance. Amém? Meus irmãos, quero orar com vocês nessa manhã. Pai amado, Pai querido, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, sempre orar para Cristo, Pai, que é o único e suficiente Salvador, Pai, que é o verdadeiro, que é o único que nos leva até Deus. Ah, Pai, não nos deixe, Pai, nos enganar nesses tempos que já estão se findando, Pai, com o inimigo, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor nos dê entendimento e discernimento, Pai, para saber quem é o verdadeiro Cristo. Aleluia, Senhor. Que nós não vivemos enganados, Senhor, pelo inimigo, Pai, no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que nós também não vivemos ociosos, Pai. Que nós possamos trabalhar, Pai, para que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que no nome do Senhor Jesus, Pai, o teu evangelho seja proclamado, que no nome do Senhor Jesus, que ele possa alcançar mais pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, crer em Jesus e ter a vida eterna. Ah, meus irmãos, muito obrigado. Fiquem com Deus e na paz do Senhor. Amém?